Olá, tudo bem? Gostaria de agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Eu resolvi fazer a versão 2 do mesmo, porque a primeira versão que eu fiz já faz algum tempo, acho que 2 anos, e não tinha basicamente ninguém inscrito no canal. E eu fiz mais por besteira e tratei de uma forma um pouco desleixada, não utilizei os termos corretos, posso até dizer que falei algumas bobagens, justamente por não ter essa preocupação em falar os termos corretos, as coisas mais claras possíveis, já que esse vídeo foi bastante divulgado e hoje eu passo aí de 1000 pessoas inscritas justamente por causa desse vídeo, e ainda é fonte de muitas discussões diariamente, onde eu mesmo já passa, acredito que de 100 mil visualizações e muita discussão nos comentários e nos sites onde ele está sendo divulgado ou postado. Então eu resolvi fazer a versão 2, até em respeito às pessoas que se inscreveram aqui no canal. Acho importante a gente ter as coisas bem esclarecidas. E eu vou responder então as 7 perguntas que todo ateu deveria responder. Então eu vou tentar tratar da forma mais simples possível. Como eu falei, eu não sou físico, não sou um estudioso, não sou nada. Mas eu tenho as minhas convicções, sou ateu, e quero deixar claro que vou responder com a simplicidade do meu conhecimento. Não vou ir muito a fundo, já que no outro vídeo vieram biólogos, físicos, alguns elogiando, alguns simplesmente desdenhando o vídeo pelo material esdrúxulo que foi postado. Um dos exemplos onde o pessoal não entendeu ou criticou muito a questão da origem do macaco. Quando eu falei de macaco, eu falo de macaco porque todo mundo fala de macaco e até a pergunta é de macaco, mas o ideal seria primatas. Mas vamos responder as perguntas, quem sabe assim fica mais claro. A primeira pergunta, então: se a origem do universo é o Big Bang, responda. O que explodiu? Como explodiu? E como surgiram os elementos que explodiram? Qual seria a causa primeira do universo? Bom, eu, como ateu, simplesmente devo responder não sei. Certo? Eu sou ateu, eu não sou físico, eu não sou biólogo, eu não sou antropólogo, eu não sou arqueólogo, nada, eu não sei nada e simplesmente eu não posso afirmar nada. Porém, não é porque eu não tenha estudado essas áreas que eu não possa dizer que o Big Bang seria a melhor explicação para a origem do universo. Por quê? Porque para mim ela é a teoria mais clara. Para mim é a teoria que melhor cai nesse ponto de vista. Mas, entrando agora no assunto com o meu desconhecimento, então eu poderia afirmar por que o Big Bang. No outro vídeo eu falei que ninguém sabe se foi uma explosão, e não sabemos mesmo se foi uma explosão. A gente sabe que há uma expansão do universo. E como eu falei, se há uma expansão, provavelmente se o universo foi menor, ele foi menor e foi menor e estava unido. Mas ninguém sabe que ponto foi a partida. Hoje se sabe que ele está se expandindo. Se ele estava parado, digamos que ele estivesse lá paradinho, mas afastado, um planeta do outro, galáxias das outras e tudo mais, ninguém sabe se ele possa, de repente, elas começaram a se afastar de algum acontecimento. Mas hoje podemos afirmar que o universo está se expandindo de acordo com os relatos e as comprovações que temos com o material científico que possuímos na atualidade. Ok? Então essa é a minha resposta. Assim como ateu, eu não sei. Isso não significa que eu precise comprovar que esse Big Bang não existiu. Lá no outro vídeo, mas você falou, não falou dos elementos. Lá eu disse que há uma teoria dessa explosão,
que é a teoria mais aceita no mundo científico. E talvez não seja uma explosão, seja uma expansão. Então, se a gente não sabe se aquilo foi uma explosão, uma expansão, como é que eu vou dizer, se a gente não afirma exatamente que aquilo foi, como é que eu vou saber que aquilo foi uma explosão e principalmente o material que originou? Certo? Então, não há como um ateu afirmar isso. Se espécies semelhantes produzem espécies semelhantes, como ocorrem essas mutações e transformações que originam novas espécies? Por que não vemos criaturas em seu processo natural evolutivo? Ou seja, onde está o elo perdido entre o homem e o macaco? Então esse ponto é entre o homem e o macaco. Em primeiro lugar, que não é o macaco, é o primata. Nós, segundo as teorias científicas, também você precisa saber que teoria científica é diferente de uma simples teoria. A teoria científica, ela tem embasamento teórico com fatos e comprovações. Tá? Existem vários fatos reunidos que podem gerar a comprovação necessária. Não significa que ela é imutável. Uma hipótese é uma hipótese. Uma teoria científica é bem diferente. Se espécies semelhantes produzem espécies semelhantes, como ocorrem essas mutações e transformações que originam novas espécies? Veja bem, o que é a geração de uma nova espécie? Isso aí já entramos na questão de evolução, que eu tenho outro vídeo, vou deixar o link aqui. Trato todos os detalhes sobre evolução. Que evolução nada mais é que a descendência com modificações. O que ocorre? Ocorre que uma pessoa ou um ser vivo, ao nascer, nasce com uma mudança, uma mutação, uma alteração genética. E isso, se ela levar adiante, vai acontecer que, se uma nova mutação ocorrer, vai acontecer que essa pode se tornar uma nova espécie, porque ela pode perder o vínculo com a que originou. A anterior, onde começou essas mutações. E vocês podem acompanhar, no caso, se você fazer uma boa pesquisa na internet, você vai ver o caso, por exemplo, aquela família que possui um dedo a mais na mão. E já estão em vários descendentes já com a mesma alteração genética. Eles possuem 6 dedos em cada mão. E já estão em filhos, netos, sobrinhos, tudo assim. E o que ocorre? Digamos que essas pessoas vão morar numa ilha. E lá, todo mundo que pega a família, só as famílias que têm uns 6 dedos em cada mão, e levam morar na ilha. E lá eles ficam morando sozinhos. A reprodução entre eles vai ser apenas com pessoas de 6 dedos. O que vai ocorrer? Todas as pessoas descendentes de lá possam nascer com 6 dedos. Então, digamos, nós não podemos dizer que daqui a pouco nós teremos 2 espécies, uma que tenha 5 dedos e outra que tenha 6 dedos. Obviamente esse processo é bem maior que isso, bem mais amplo. Você tem que ter uma cabeça um pouquinho adiante para você conseguir entender isso. Então, mas acredito que você entendeu. Ok? Então, como ocorre? Ocorre que o DNA, aí já entra também a questão de ser muito complicado eu explicar aqui, muitas pessoas não querem entender. Mas como funciona o DNA? O DNA, por exemplo, ele tem uma maquininha lá na hora de juntar os 2 seres ali que fizeram o cruzamento genético. Ele vai pegar parte do DNA de um lado e parte do DNA e vai montar. E nessa montagem do DNA pode ocorrer uma diferença. E isso ocorre uma mutação. Certo? Ok, então. Por que não vemos criaturas em seu processo natural evolutivo? Se você não vê, talvez você não more no planeta Terra. Eu estou no planeta Terra, na galáxia Via Láctea, resido no Brasil, no estado de Santa Catarina, e eu acompanho, sim. Eu acompanho. Basta você querer, basta você ler bastante notícias, tá envolto na ciência que você vai acompanhar. Tá? Então, se você não vê, não julgue que você não... porque não vemos. Você não vê. Eu vejo. Há dados científicos para isso. Há comprovações, há estudos. Inclusive, não é comum você ver isso
Por quê? Porque o ciclo de reprodução tem que ser muito longo para se perceber. Por exemplo, se consegue analisar esse tipo de situação em animais ou seres vivos de ciclos de vida curtos. Por exemplo, as bactérias. As bactérias nós podemos analisar. Existe um estudo já de bactérias que há a comprovação da evolução, e esse estudo tem mais de 75 anos, que vem se acompanhando a evolução constante das bactérias, porque elas têm um ciclo de vida muito curto. E lá ela é extremamente perceptível. Vou tentar deixar na descrição do vídeo o estudo. Então, onde está o elo perdido entre o homem e o macaco? Bom, é outra coisa. Nós temos muitos elos perdidos. O que as pessoas procuram, o que elas procuram, por exemplo, que você tentam talvez entender ou tentam buscar ou acreditam que vão ver, por exemplo, é um macaco ou um primata, um gorila com a cara de um homem. Seria isso o que seria o elo perdido? Eu não entendo o que a pessoa que criou essa pergunta tem essa visão de elo perdido. Ela queria ver o quê? Um lagarto se transformando numa ave, por exemplo? De repente a cabeça seria de um gavião e o corpo de uma lagartixa? Talvez seria isso o elo perdido? Não dá para entender. Eu, sinceramente, eu não entendo esse tipo de pergunta. Vamos para a terceira pergunta. Se a ciência, vosso Deus, afirma que a vida provém de vida, como explicar algo sem vida gerar a vida? Como eu falei, eu sou um ateu. Eu não sou um físico, eu não sou um biólogo, eu sou um ateu. Eu não sei. O que aconteceu? Não sabemos. Há uma série de teorias para a origem da vida. Não se tem a comprovação. Porque a partir do momento que tivermos essa comprovação, talvez você tenha que procurar outra coisa para fazer aos domingos. Quarta pergunta. Se a existência de um Deus real e bom é incompatível com um mundo de sofrimento, argumento comum entre os ateus, por que o índice de ateísmo é absurdamente maior em países onde há menos sofrimento? Por que as pessoas que realmente sofrem são as mais crédulas? Essa pergunta era um pouco estranha, né? Então aqui ele quer dizer o quê? Que nos países bem desenvolvidos, onde as pessoas não sofrem, o número de ateus é maior. E onde as pessoas sofrem, ele é menor. Significa que onde as pessoas estão sofrendo, elas acreditam em Deus. Essa pergunta, ela me causa uma certa vergonha alheia. Por quê? Porque então onde as pessoas não sofrem, elas não precisam de Deus. Ou onde elas sofrem, elas precisam. Mas então, se onde há sofrimento elas acreditam, por que o sofrimento não diminui? Será que lá então, onde o sofrimento não existe, ela está diminuindo a crença porque ele está ajudando lá? Talvez esse processo não deveria ser o contrário. Então, se as pessoas sofrem, elas acreditam e elas recebem, elas deveriam aumentar então a crença e não diminuir. Não seria esse o paralelo que deveríamos comparar? Eu sinceramente eu não sei responder a essa pergunta, porque eu acredito que se eu estivesse com fome na rua e alguém me desse o de comer, eu passaria a gostar dessa pessoa, pelo menos, que me deu o alimento. Porque eu estaria satisfeito, eu teria o conhecimento que aquela é uma pessoa boa, que ela me trouxe o bem. Então, obviamente, eu queria estar do lado dessa pessoa, e não ao contrário. Quinta pergunta. Se Deus não existe, por que a maldade não tomou conta de tudo? Uma vez que o mal não respeita nada nem ninguém. Aí eu te pergunto, o que você vê como maldade? Por exemplo, assalto, roubos, estupros, isso não é maldade? A minha é. Agora você vai num presídio e pergunta quantos ateus tem lá. Ou pergunta para os presidiários
os que cometeram esses crimes e pergunto quantos deles acreditam em Deus. Aí você terá a diferença entre o bem e o mal. Outro detalhe, se o mal existe, se o bem e o mal existem, onde entra a questão que vocês, ou que afirmam que Deus criou tudo? Se Ele criou tudo, então Ele criou o bem e o mal. Não há outra explicação. Não tem como, não, Ele criou o bem, só criou o bem e o mal surgiu, não. Muitas pessoas, o bem é a ausência, o mal é a ausência do bem. Não, senhor. Não funciona desta forma. Porque, por exemplo, como eu não acredito em Deus, eu sou um ateu, então eu sou um mal? Eu faço mal durante as minhas horas vagas? Não. Sexta pergunta. Você conhece alguém que teve a sua vida miserável transformada pelo poder do ateísmo? Alguém que depois de se tornar ateu conseguiu, com essa filosofia, salvar seu casamento, sair das drogas ou algo assim? Sim, como eu disse no outro vídeo, eu sou prova viva disso. Tá? Sou ateu e a minha vida só tomou rumo, só melhorou a partir do momento que eu percebi que tudo que eu acreditava era uma balela. E no vídeo anterior muitas pessoas contaram a mesma coisa. Que enquanto elas estavam lá de joelhos, tentando adquirir forças, nada acontecia. Aí elas mudaram o rumo das suas vidas, isso mudou. Então, se formos analisar assim, não existem ateus casados, não existem ateus bem de vida, não existem ateus felizes. De onde vocês tiram esse tipo de besteira? De onde? Quer dizer que agora só crentes possuem coisas boas? Acho que vocês estão enganados. Sétima pergunta. Se você rejeita o Deus da Bíblia, devo presumir que você leu a Bíblia toda? Não, eu não tenho esta necessidade, e ao mesmo se eu tivesse lido, ou se eu já li, quer dizer que se eu ler a Bíblia, eu vou mudar a minha forma de pensar? Não. Eu já disse no outro vídeo, é impossível ler a Bíblia. A menos que você seja muito fraco de cabeça. Porque se você começar a ler ela de cabo a rabo, você vai ver quanta controvérsia há na Bíblia. E quanta putaria há nela. Outra coisa que os evangélicos, ou crentes, ou pessoas que acreditam, ou não ateus, costumam afirmar: você precisa ter o entendimento. Não. Entender é o dizer: isso foi escrito em preto, isso está escrito em branco. Não há dúvida. Você não precisa entender. Se está escrito, já é para explicar alguma coisa. Não há o que você entender. Não precisa entender. Se está escrito, é para você ler e compreender. Não entender. Entender é você olhar um desenho e tentar criar uma forma. Isso é um entendimento. É você olhar um motor de carro e tentar entender como é o funcionamento do mesmo. Agora, se você olhar no manual do carro, lá vai estar escrito todo o funcionamento para você entender. Então, o que explica é o que está escrito. Não é o entendimento que você tenha que fazer através daquela leitura. Conversa para boi dormir, isso aí. Bom, pessoal, eu espero que novas discussões venham surgir e quem sabe a gente possa melhorar a discussão desse vídeo. Beleza? Fica aqui o meu abraço e assistam os outros vídeos do canal e mantenha-se inscrito e inscreva-se no canal. Beleza? Até mais!